Hoje eu quero trazer para vocês, né, um assunto que tem gerado bastante conhecimento, né, e também algumas dúvidas, né, de algumas pessoas, né. Acredito que alguns de vocês já devem ter visto esse conteúdo compartilhado, né, nas redes sociais da comunidade, né, e teve bastante interações, né, bastante visualizações, né, e acredito que esse conteúdo ajudou, tem ajudado muitas pessoas e ainda vai ajudar, né, outras pessoas, né, que têm dúvidas, né, sobre isso. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui, né, de todos aqui poderem contribuir, falando um pouco, né, até tirando dúvidas, né, sobre esse tema aqui, tá? Então aqui a gente tem devs de vários níveis de experiência, né? Então acredito que vocês já têm estudado, né, sobre esse assunto, né? Têm utilizado isso nos seus projetos, tá? E hoje também vou poder, de alguma forma, contribuir com um pouco de conhecimento que eu tenho, né? De já ter utilizado, de utilizar nos projetos que eu trabalho atualmente, né? E vocês também puderem contribuir aí alguma experiência, né, que vocês já tiveram, né? Alguma solução, né, que vocês tiveram que usar, né? Essas 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 tecnologias, né? Essas bibliotecas, né, do Java, né? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre DTO, Entity e Record no Java, tá? Então são três termos aí, né, que a gente já ouviu bastante, tá? E a gente vai entender um pouco, né, sobre cada um deles, tá? E se vocês sintam-se à vontade aí para abrir o microfone, né, para comentar, né, para, né, tirar dúvidas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só passar essa introdução aqui, né, do conteúdo. E a gente vai começar ali com esse termo aqui, né, que quando a gente fala de entity, né, a gente lembra de algo relacionado ali a banco de dados, né? Então, entity, né, um termo em inglês, né, que significa entidade, tá? Então, quando a gente está falando sobre esse termo, né, a gente logo lembra, né, de algo ali que a gente vai utilizar, né, no nosso banco de dados, né? A gente vai ter um modelo ali, a gente vai ter uma classe, né, que vai representar uma entidade no banco de dados, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma classe ali, né, como a introdução já diz, né, uma classe que mapeia uma tabela no banco de dados, tá? Então, quando você cria uma classe ali no Java, né, então essa classe, né, criada, né, ela vai representar essa tabela, tá? Então ali a gente usa algumas annotations, né? A gente usa uma solução, né, para essa parte de persistência de dados, né, que é o Spring Data, tá? Então a gente vai fazer o mapeamento ali dessa classe, né? Então a gente vai dizer, ó, essa classe aqui ela vai se tornar uma entidade ali, né? Vai ter todos esses campos aqui, né? Esses atributos vão se tornar um campo na tabela, né? Então a gente vai ter alguns annotations aqui que a gente vai ver, né? Que são muito utilizadas, né? Quando a gente quer fazer esse mapeamento, né, com o banco de dados, né? Nós temos aí o @entity, né, e o @table e @id. Então vou falar um pouquinho, né, sobre cada um dessas annotations, né, e vocês também podem complementar aí de acordo aí com o conhecimento de vocês, tá? Então ali o entity, né, quando a gente anota, né, uma classe ali com esse @entity, né, a gente diz, né, que aquela classe ela vai representar uma entidade no banco de dados,
tá? Então ela vai ser mapeada ali, vai ser persistida aqueles dados, né, no banco de dados, tá? Ali, a gente ali tem outra annotation, né, que é o @table, tá? Então quando a gente coloca essa annotation, né, a gente diz ali, né, essa classe aqui vai ser uma tabela e eu vou definir o nome dessa tabela, tá? Então imagine que eu tenho ali uma tabela cliente, tá? Então eu posso dar o nome, né? Tem uma classe cliente, né? E eu vou dar o nome dessa tabela cliente, tá? Ou eu posso também colocar um outro nome diferente, né? Por exemplo, TB cliente, tá? Mas se eu apenas dizer que essa classe, né, ela tem essa notation, @table, né? E se eu não definir ali o nome, né, para ela, né, ela vai utilizar o mesmo nome da classe, tá? Então, se a classe se chama cliente, então o nome da tabela também vai ser cliente. Mas se eu quero especificar, se eu quero diferenciar ali, né, geralmente a gente trabalha em alguns projetos, né, que tem algumas nomenclaturas ali, algumas terminologias, né? Eu dei um exemplo aqui de TB, né? Então, TB underline cliente, tá? Então, dependendo do projeto, né? Geralmente pode dar ali o nome de departamento, por exemplo. Só um exemplo, tá? Então, pode ser que em alguns projetos, né, isso aí tenha essa regra, né? Eu quero que essa tabela aqui tenha esse nome aqui, tá? De acordo com as regras, né, lá do projeto, né, do cliente, tá? Basicamente isso. E nós temos a annotation @id, né? Então ali a gente usa essa annotation, né, para identificar, né, um campo, né, que vai ser a chave primária, né, da minha tabela, tá? Então geralmente ali a gente tem o ID, né? Ali a gente tem um código, né, um valor, né, que vai ser único, né? Então a gente identifica esse campo, né, na tabela, tá? E ali a gente pode usar a, algumas soluções ali. Geralmente a gente deixa que o banco, né, ele gere, né, o ID, né, de forma incremental, tá? Então ali nós temos vários registros aí que vão ser inserindo, né, e a gente vai incrementando, né, esse ID, né, na tabela, tá? Então, mais ou menos por aí. Algum de vocês aí quer complementar, quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Eu acho que é isso mesmo, né? É só uma para relembrar que assim, isso daí é o cenário mais comum, né? No caso, quando a gente está trabalhando uma aplicação com banco de dados relacional, a gente normalmente acaba usando o Spring Data, né? Que permite com que a gente use essas anotações. Mas a gente tem, né, algumas outras opções. Mas sim, quando a gente fala de banco de dados relacional, é isso. É entity table e usar essas anotações para representar os relacionamentos que as tabelas realmente têm por baixo dos panos ali, né? E é isso aí. Alguém mais? Tá. Então vamos continuar aqui. Nós temos outras annotations, né, que nós geralmente utilizamos, né, quando a gente quer fazer ali o relacionamento entre as tabelas, tá? Então, essas annotations, elas são muito utilizadas quando a gente tem duas tabelas ali, né, e entre essas duas tabelas existe um relacionamento, tá? Então é muito comum, né, que as tabelas elas se relacionem, né? Então eu posso ter uma tabela ali cliente, né, que se relaciona com uma tabela de pagamentos, tá? Então a gente vai identificar, né, qual é o relacionamento que existe entre essas duas tabelas, tá? Então algumas annotations ali vai identificar, né,
vai dizer qual é esse relacionamento, tá? Então, quando a gente está desenvolvendo, né, um sistema, tá? Ali, geralmente, a gente começa, né, pela modelagem de dados, né? Eu costumo sempre dizer que antes de fazer o desenvolvimento, né, a gente, primeiramente, pensar, né, no desenho da solução, tá? Ali, os diagramas, né? Criar algo visual, tá? Para a gente entender, né, o que é que a gente vai desenvolver, tá? E também a gente tem a parte de modelagem de dados, né, que a gente vai identificar, né, quais as tabelas que a gente vai utilizar, tá? E quando a gente faz um levantamento dos requisitos ali com o cliente, né, a gente identifica ali, né, quais são as tabelas, né, quais são as regras de negócio, né, principalmente, né. Então, isso é importante, né, entender, né, que através das regras de negócio, né, a gente pode identificar qual o relacionamento, tá? Por exemplo, ou a gente já consegue identificar, né, pela lógica mesmo, tá? Vou dar um exemplo, né? Então, eu tenho um cliente, né, que tem um endereço, tá? Então, a gente sabe que o cliente ele só pode ter, né, ali na nossa regra, né, um único endereço, tá? Ou esse endereço ele pode estar associado a um único cliente, tá? Nessa regra, né? Mas a regra ela pode mudar, a regra ela pode, dependendo da necessidade, dependendo, né, da regra de negócio, né? Isso aí, né, pode ser implementado de diversas formas, tá? Mas geralmente tem alguns relacionamentos ali que, né, na maioria dos casos, né, a gente consegue identificar que é um relacionamento de um para um. Então, um cliente ele pode ter um endereço e um endereço ele só pode estar associado a um único cliente, tá? Mas a gente tem outras annotations aí, né, como vocês veem aí, né, o one to many, né, e o many to one, né? Então ali a gente tem, né, de um lado, né, do relacionamento ali, por exemplo, a gente tem um cliente, né, que pode ter, dar um exemplo, o cliente ele pode ter um ou mais pagamentos, por exemplo, tá? Vamos imaginar essa situação. E, no caso, um pagamento, ou ele pode, no caso, ele pode estar associado a um cliente, tá? Um pagamento ele pode estar associado, né, a um cliente, mas, por exemplo, um cliente ele pode estar associado a um ou mais pagamentos, ou nesse caso também poderia ser um relacionamento de um para um, tá? Mas vocês conseguem dar um exemplo de um relacionamento one to many, many to one? Opa, acho que seria, sei lá, o que você estiver falando daqui era mais alunos e disciplinas. Sim. Então, no caso, eu posso ter um aluno, né? Um aluno ele pode estar associado a uma ou mais disciplinas, né? Mas aquela disciplina, né? Ela pode estar associado àquele único aluno, né? Ou eu posso ter esse relacionamento one to many ou many to one, tá? Dependendo da regra de negócio, tá? Mas pode ser que seja um relacionamento many to many ali, tá? Então eu posso dizer que um aluno ele pode estar associado a uma ou mais disciplinas, né? E aquela disciplina ela pode estar associada a um ou mais alunos. Tá? Acho que isso é o relacionamento mais comum. Tá? Imagine num sistema de uma faculdade. Tá? Então a gente tem vários alunos, tá? E a gente tem várias disciplinas. Tá? Então eu posso ter que uma ou mais disciplinas, né? Ela pode estar associado a mais de um aluno, tá? E vice-versa. Tá? Então aí a gente tem esse relacionamento ali many to many, tá?
Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá, então vamos dar continuidade aqui, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Use entity, né? Com campos como ID, e-mail, senha e relação com role entity, tá? Vou dar esse exemplo aqui, né? Porque eu tenho usado bastante, né? No projeto que eu trabalho, né? Então ali a gente tem um usuário, né? Que ele tem uma role, né? Para quem não sabe, né? Role, né? Um termo significa regras, né? Ali perfis, né? De usuário, tá? Então é muito comum a gente quando está trabalhando ali com o Spring Security, né? A gente utilizar, né? Uma entidade usuário, né? E uma entidade roles, tá? Então, eu tenho um usuário, né, que ele pode ter um ou mais roles, tá? A gente pode também dizer que um usuário ele pode ter um ou mais permissões ali, tá? Mas a gente usa um termo também que seria o perfil do usuário ali, né? Então, é muito comum, por exemplo, você dizer o usuário ele tem um perfil de administrador, ele tem um perfil de usuário, né? Se eu estou trabalhando num sistema de uma clínica, né? Eu tenho um perfil ali de atendente, tenho um perfil de médico, tenho um perfil de paciente, tá? Então, esses são os possíveis perfis, né, que eu vou associar com aquele usuário, tá? Então, eu posso dizer que o cara, né, ele tem um perfil de de médico, tá? Usuário, tá? Então, eu tenho ali um usuário que tem um perfil, né? E esse perfil, né, pode estar associado a um ou mais usuários, tá? Então eu posso ter mais de um usuário como atendente, tá? Mas aquele perfil, tá? No caso ali, o usuário, ele só ele tem um perfil de médico. Ele não pode ser médico e paciente ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Dependendo da regra. Imaginando esse sistema de uma clínica, tá? Então, vamos imaginar que o cara ele é um usuário, né? E ele tem um perfil de médico, tá? Então, ele só pode ter esse perfil. Mas, esse perfil de médico, ele pode estar associado a mais de um usuário. Até porque eu posso ter mais de um usuário que é um médico, tá? Então, essa um exemplo, né? Que acho que fica bem claro, né? E quando a gente trabalha com autenticação, com autorização, né? Então aí a gente já entra mais na parte de segurança, né? Usando o Spring Security, né? Inclusive a gente já teve aqui um bate-papo, né? Falando sobre Spring Security, né? Inclusive a gente tem alguns conteúdos também lá no canal do YouTube da comunidade, né? Quem também quiser, né? Ver esses conteúdos, tá? A gente teve uma mentoria também, né? Sobre Spring Security, tá? Então vale a pena também conferir, tá? Mas eu dei esse exemplo, né? Porque quando a gente fala, né, de usuário, né, de roles, né, ou perfis, né, a gente já lembra dessa parte de autenticação, né, e autorização de usuários, tá? E aqui a gente vai falar, né, sobre um outro termo, né, que eu acredito que vocês usam bastante, né, nos seus projetos, tá? Então nós temos aqui o DTO, tá? Que é um termo, né? Significa Data Transfers Objects, tá? Então, o DTO, ele carrega os dados que você precisa. Então, geralmente é muito usado o DTO, né? Quando a gente está fazendo ali algumas requisições, tá? Geralmente faz um request, né? Um response, né? A gente usa muito esse DTO, né? Ali na camada de controller, né? Quando a gente está ali
enviando ou recebendo dados. Tá? Então, ali a gente tem o nosso request, né? A gente está fazendo uma requisição, e a gente tem um response, né? Que a gente está recebendo os dados. Tá? Então, o DTO, né, ele serve para transferir dados entre camadas, né? Exemplo, controller, service, front-end, tá? É muito comum a gente usar, né, o DTO, né, ali, né, como parâmetro, né, na camada de serviço, tá? Então, por exemplo, é uma boa prática você usar, em vez da entidade, né, você usar um DTO, tá? Ali, por exemplo, eu tenho um método, né, que cadastra o usuário. Então, nesse método de cadastrar o usuário, né, como parâmetro, eu não vou passar a entidade usuário, né? Eu vou passar um DTO, tá? Por exemplo, dados, cadastro usuário, né? E ali, nesse DTO, eu vou ter os dados, né, que eu vou enviar, né, via post, né, para cadastrar esse usuário, tá? Então, aqui, né, nós temos algumas informações, né, sobre DTO. Evita expor entidades diretamente por segurança e desacoplamento. Pode ser de entrada, né? Então, deu o exemplo, né? User request DTO, ou saída, né? User response DTO. Exemplo, você não precisa mandar a senha do usuário para o front-end. Então, o DTO não tem esse campo, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Não? Concordo. Então, como eu falei, né? A gente tem, né, o nosso request e o nosso response, tá? Então, tanto para enviar dados, né, como para receber dados, a gente pode criar ali um DTO, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem a senha do usuário, né? Então, a gente não precisa enviar a senha, né? A gente não precisa, por exemplo, receber. No caso, a gente pode mandar, né, via request, né? Mas a gente não, geralmente a gente não retorna essa informação, né? Por exemplo, um dado sensível, né? Você aí retornar a senha da pessoa, entendeu? Geralmente a gente tem um cadastro de usuário, né? E a gente ali está, por exemplo, tem que passar ali a senha e a confirmação da senha, tá? Mas a gente via isso só na requisição, tá? Via post ali, via formulário, né? No BARE, né? Nunca a gente manda dados pela URL, né? Quando a gente quer fazer um cadastro, né? Então a gente envia ali no corpo da requisição essas informações, mas a gente não vai retornar esses dados, tá? No caso, especificamente da senha, tá? E aqui a gente tem, né, um outro termo que a gente já ouviu falar bastante, né? Então, o record, né, ele surgiu ali a partir da versão 14, né, do Java, né? Então, os records, né, são classes imutáveis e concisas, né? Então, ótimos para representar DTOs de forma mais enxuta, né? Eu, particularmente, gosto bastante de utilizar records, né, ali como DTOs, tá? Principalmente ali, deu exemplo, né, no cadastro do usuário, tá? Então, eu posso ter um DTO ali, né, que representa os dados, né, que eu vou enviar na requisição, tá? Para que eu possa fazer o cadastro desse usuário, né, via post, tá? Então, menos códigos, menos erros, recorde user DTO, tá? Ali a gente tem um exemplo, né? String name, string e-mail, tá? Então ali você tem apenas o nome do recorde, né? E ali você passa ali, né, como parâmetro ali os dados, né?
nesse caso, né, o name, né, e o e-mail. E use record quando não precisa de lógica complexa ou mutabilidade, tá? Inclusive, né, acho que o record, né, ele substitui muitas vezes quando você quer fazer um mapper, né, ali. Não sei se vocês já usaram o mapper, né, ali, mas para mim, né, e em muitos casos, né, eu não preciso fazer mapper, né, para, por exemplo, retornar ali em informações, né, que eu preciso, tá? Alguém tem algum exemplo, alguma situação, né, de uso do record? Hum. Não, inclusive, só um comentário que eu queria fazer. Inclusive, a gente teve um amigo lá no nosso grupo do WhatsApp que ele estava falando sobre records e sobre mappers, né? E ele estava usando não era o Map Structure, era um outro mapper. E estava tendo problemas, né? Até uma coisa interessante de se ver que, apesar de não ser tão novo ainda, né? O Record está assim, já faz um tempo que ele existe e tal, mas muitas libs ainda não estão com suporte 100% para ele, né? Então, é o que você falou, às vezes, para usar o record, você não vai conseguir usar com o mapper no response, mas no request, sim. Mas aí entra aquela coisa que você falou também. Será que eu vou precisar de um mapper se eu estou usando já o record, que é mais simples, mais fácil de usar, né? Então, eu acho que é uma coisa legal aí que eu queria só adicionar. Sim, isso mesmo. Então é isso, né? Um assunto, né, bem interessante, né? Falar sobre DTO, sobre entity, sobre record, né? Então aqui, de forma bem resumida, né, a gente tem, né, esses exemplos, tá? E acredito que de alguma forma possa esclarecer, né, um pouco, né, quem tem alguma dúvida, tá? Sobre isso. Vocês têm algo a acrescentar? O Michael aí que tem alguma dúvida? Tô só absorvendo o conhecimento. Isso aí, cara. Mas se Uhum. quiser compartilhar aí alguma situação Ô, aí que Michel, deu você falou certo. que você trabalha há 2 anos, mas não é com Java, é isso que você tinha falado, né? É com outro. Isso. Na verdade, assim, a minha história com Java começou aí, né, enfim, no técnico que eu fiz, uns 4 anos atrás, eu aprendi o Java, né, a base pelo menos, e aí na sequência, né, outras linguagens, JavaScript, ali, Kotlin, né, questão de currículo. E no meu trabalho atualmente é Node.js, né, então assim, um caminhão de diferença, né, por mais que Hum. muita base do Java de conceitos eu ainda meio que utilizo, né, como boas práticas e tudo mais. Mas a minha ideia aí é galgar vagas aí agora em Java, né, tem questão de mercado e Java tem meu coração, né. Perfeito. Não, eu até ia te falar, né, cara, assim, com certeza você vai ter que aprender isso, né, se você for seguir aí estudando Java. Mas é aquela, né? São conceitos que eles são meio que agnósticos à linguagem, né? No Node ali, eu acredito também que se você não usar o termo DTO ali e tal, mas você tem classes, né, que são usadas para o transporte de dados entre as camadas. Não existe o record, mas você vai trabalhar com mappers, né? Igual o Renatão estava falando aí, né? Para transformar um objeto em outro, talvez só para transporte, ou talvez transformar um objeto em outro para ele se adaptar melhor ao domínio que você está trabalhando e tal, né? Então, eu acho muito legal essas calls que a gente faz aqui,
porque elas acabam vazando, né, do contexto de Java para uma coisa mais abrangente aí, né, na área de TI, de desenvolvimento e tudo mais. Então, bem da hora, hein? Que você conseguiu entrar. Então é isso, Com certeza, pessoal. com certeza. De bola, galera. Obrigadão mesmo aí pela oportunidade de estar participando aí com vocês. Então é isso, pessoal, tá? Vou encerrar aqui, tá? Nosso bate-papo, tá?